Muito tem sido discutido sobre como reduzir o impacto da cotação do petróleo no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. E o governo tenta forçar a Petrobras a conter os aumentos, mas a empresa argumenta que a decisão de rever o preço da gasolina e do diesel depende do comportamento do mercado. Disse, inclusive, que segurou o aumento, né? Bem, mas foi um mega aumento da última vez. Segundo a empresa, a conta será influenciada principalmente pela cotação do petróleo e do câmbio. Entretanto, o governo parece que não está preocupado com o impacto da cotação do petróleo nos preços do óleo combustível e do gás utilizado pelas usinas termoelétricas. Esse é um problema. E não tem se manifestado sobre isso. Embora a geração termoelétrica, que é o uso com combustíveis fósseis, tenha diminuído a partir de fevereiro, tende a aumentar com o início do outono, não é? Outono que começa amanhã, inclusive, né? Começa amanhã. E vem outono, vem período de estiagem. Esta semana, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou um novo empréstimo ao setor elétrico para cobrir os custos da crise energética do ano passado. E o valor, 10 bilhões e meio de reais. Isso refletirá em mais aumentos na conta para o consumidor, pois o pagamento desse empréstimo, adivinha de quem será cobrado, né? Claro, sempre dos consumidores a partir de 2023. Bom, sobre todos esses assuntos, converso com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da Escola de Comunicações e Artes, da ECA e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Vamos lá, professor. Preço. É só o que a gente fala, elevação de preços, né, de combustíveis. E então é o seguinte, a guerra também, que é o que a gente vai mostrar aqui, também vai afetar a tarifa de energia elétrica. Já afetou alimentos, afetou preço de combustível e agora também tarifa de energia? Sem dúvida, Roxane, ela já está afetando, embora a gente não tenha percebido isso, a gente ainda não tenha sentido isso, né? Parte da conta, ela vai chegar esse ano, né, com o aumento dos combustíveis, né, mas boa parte virá após as eleições. Como você disse, foram 10,5 bilhões de reais que serão cobrados dos consumidores a partir de 2023. Como o governo ele não conseguiu cobrir as despesas os custos de geração de energia, né, devido à crise hídrica, mesmo aumentando muito a tarifa, né, com a bandeira vermelha, patamar 2, depois bandeira de escassez hídrica, ele não conseguiu cobrir essa conta, ele autorizou as empresas a contratarem empréstimos nos bancos privados, nos bancos públicos, e já deixou claro, quem vai pagar essa conta, né, esse empréstimo, serão os consumidores, pois isso vai ser repassado em 2023, após as eleições, né? E pode ser que a conta não pare por aí, né? Como eu disse, o aumento dos combustíveis fósseis, ele vai impactar nos custos da geração termoelétrica. A Petrobras, ela insiste em seguir as cotações internacionais, mesmo, é uma coisa que eu sempre comento aqui, já não é a primeira vez, já em anos anteriores eu comentei, mesmo com os custos de produção em reais. E é verdade que parte do petróleo que ela explora, ela não consegue processar nas nossas refinarias. São refinarias antigas que foram projetadas para o petróleo importado mais leve. Isso tem forçado a Petrobras a vender parte desse óleo mais pesado no mercado internacional, venda que ela faz em dólar, para comprar um óleo mais leve também em dólar. Em resumo, ela extrai o petróleo em reais, vende em dólar no mercado internacional e compra outro tipo de óleo em dólar no mesmo mercado internacional. É claro que há uma diferença de preço, né? Porque o óleo mais pesado, ele tem uma cotação mais baixa do que o que ela acaba comprando, mas isso não justifica, no meu entendimento, essa dolarização de toda a cadeia produtiva dela, né? E isso acaba impactando não só no preço direto dos combustíveis, na bomba, né, o diesel, a gasolina, também o gás de cozinha, mas isso está impactando na geração termoelétrica, porque muitas das nossas termoelétricas utilizam combustíveis fósseis diretamente derivados do petróleo, né? Nós temos ainda um percentual pequeno de usinas movidas a carvão e temos também usinas movidas a biomassas ou a rejeitos industriais, né, que são utilizados às vezes na queima. Mas basicamente o que a gente tem são usinas termoelétricas movidas a gás e petróleo,
que tem gás e óleo, que tem sofrido um aumento significativo aí em função da guerra, né? Então, as termoelétricas que já têm um custo elevado de produção, elas vão ter ainda um custo aumentado. Certamente esse empréstimo que o governo autorizou não será suficiente para bancar esses custos, e tudo isso vai ser repassado para a gente após as eleições. O governo ele vai tentar segurar o máximo possível, por questões eleitorais, é óbvio, né? Não sejamos ingênuos em relação a isso, mas depois das eleições as bombas tarifárias vão estourar. É isso aí. Bom, o que o governo poderia fazer? Tem sempre uma saída, né? Uma alternativa. Bom, fica claro, Roxane, mesmo desde antes da crise começar, que faltou planejamento ao governo federal e continua faltando no trato das questões energéticas, né? Essa falta de planejamento, ela plantou essas bombas que vão estourar no orçamento dos consumidores. A primeira delas é o pagamento dos empréstimos de 10,5 bilhões e a outra é o aumento dos combustíveis utilizados pelas termoelétricas. O que ele poderia ter feito? Incentivar as usinas, as plantas eólicas, né, e as usinas solares. Nós temos aqui até uma matéria que saiu ontem no G1 dando conta de que aqui em São Paulo o movimento de contratação de plantas, de placas solares, né, de soluções de placas fotovoltaicas pelas residências, ele triplicou no último ano. Olha. Ou seja, quem pode está buscando soluções para evitar realmente essa instabilidade no preço da energia elétrica. E quando eu falo instabilidade, é sempre a maior, né? Nós nunca temos uma redução do preço final da energia. A tendência é sempre aumentar. Então há muita gente buscando isso, e também o governo poderia incentivar ainda mais a geração eólica, que tem crescido substancialmente nos últimos anos, mas ainda eu acredito que ela possa demorar uns 10 anos para que o potencial instalado em termos de produção a partir de fontes eólicas ele seja equiparável ao que nós temos hoje em relação às termoelétricas. O que nós temos é uma falta de planejamento nesse sentido, né? O governo ele não se manifesta a respeito do preço do óleo combustível ou do gás utilizado pelas termoelétricas, né? Isso causa uma preocupação muito grande, porque a nossa dependência, principalmente no período de estiagem, ela é grande, e nós temos que considerar que, embora a situação dos reservatórios na região central do Brasil ela tenha melhorado muito com as chuvas em Minas Gerais, nós temos uma estiagem muito severa no sul do país, e isso poderá, ou certamente vai comprometer o nível de reservatórios importantes. Então, nós temos ainda uma crise hídrica pela frente, e isso vai demandar mais geração termoelétrica, que é a geração mais cara que a gente tem no país. Ela só perde para a geração nuclear, que nós temos só 2 usinas, né? O governo tem a intenção de promover a construção de outras, mas esse é um projeto a longuíssimo prazo, e aí é uma coisa que a gente pode discutir posteriormente. Enfim, nós temos problemas já com a crise anterior, né? Nós herdamos um custo que agora o governo está tentando bancar, e nós vamos, infelizmente, ter problemas em decorrência da cotação internacional do petróleo subindo por conta aí da guerra da Ucrânia. Eu já recebi a conta de luz do fim do mês e subiu, levei um susto. É a tendência, é o que vai acontecer, e como a gente disse aqui, subiu o alimento, está subindo o alimento, combustíveis, tá difícil, hein, professor? Tá difícil. Talvez tenha um pequeno alento a partir de abril, porque é possível que o governo ele retire a bandeira de escassez hídrica e volte para a bandeira vermelha, patamar 1 ou patamar 2. Essa é uma decisão que ele deve tomar até o final agora de março, já mostrando como a tarifa será composta a partir de abril. Mas isso reduziria um pouquinho, né? Um pouquinho. Isso, eu recomendo precaução por parte das pessoas, porque essa tendência ela não vai se manter. A gente vai, infelizmente, enfrentar problemas, seja por lado da geração termoelétrica, seja pelo outro lado da geração hídrica, por conta aí da estiagem no sul do país.
Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente, com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Você pode acompanhar nossas conversas semanais. Publicamos em jornal.usp.br. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Você encontra, assim como no canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio. Professor, muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.